O discurso de despedida e a paixão segundo João. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E, se eu for e lhes preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já desde agora o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você está comigo há tanto tempo, Filipe, e ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das próprias obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, perceberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerá no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Capítulo 15. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E, se eu for e lhes preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Aquele que me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês perceberão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que vais revelar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, são do Pai, que me enviou. Tudo isso lhes disse enquanto ainda estava com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: Vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, alegrar-se-iam, pois vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-lhes isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço exatamente o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um jardim, e ele e os seus discípulos entraram nele. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar,
pois Jesus e os seus discípulos reuniam-se ali muitas vezes. Judas foi ao jardim, levando um destacamento de soldados e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus. Eles estavam armados com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Eu sou ele, disse Jesus. Judas, o traidor, estava ali com eles. Quando Jesus disse: eu sou ele, eles recuaram e caíram no chão. Novamente ele lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem que estes outros saiam. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então o destacamento de soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dado aos judeus o conselho de que seria melhor morrer um só homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Como esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, mas Pedro teve de ficar esperando do lado de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça da portaria e levou Pedro para dentro. Ela perguntou a Pedro: você não é também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali e tinham feito uma fogueira, porque estava frio, e se aqueciam. Pedro estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu-lhe uma bofetada e disse: é assim que respondeis ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se disse algo de mal, prova que é mal, mas, se falei a verdade, por que me bates? Então Anás o enviou, ainda amarrado, a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava ali em pé, aquecendo-se. Perguntaram-lhe: você não é também um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: eu não vi você com ele no jardim. Mais uma vez Pedro negou, e naquele instante um galo cantou. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.